Fala galera, meu nome é Pedro Frachetti e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre empreendedorismo e fé, que são duas coisas que para mim elas se alinham de uma forma perfeita, porque assim, empreendedorismo sem fé é loucura e fé sem empreendedorismo também é algo assim bem difícil, né? Porque eu creio muito que a nossa fé tem que produzir algo, sabe? A nossa fé tem que gerar resultado, a nossa fé tem que gerar vida, a nossa fé tem que transbordar em todas as áreas, né? E não ter aquela fé que fala, eu tenho fé, mas cadê? Cadê o fruto? Cadê as coisas? Cadê, sabe, algo acontecendo? Mas não tem nada, né? Eu já vivi muitas coisas na minha vida, sou empreendedor há quase 10 anos, empreendi por um longo prazo lá na Europa, né? Foi onde eu comecei como empreendedor e hoje estou aqui no Brasil e vivo coisas assim malucas em Deus, porque eu gosto de me arriscar e eu gosto de tentar e eu gosto de ir pra cima e tudo mais. E aí, hoje eu coloquei lá no Instagram, né? Um pouco daquilo que eu estava vivendo e o que seriam os próximos 30 dias, né? Hoje eu sou CEO de uma startup de tecnologia, né? Onde nós temos um aplicativo, né? Um SaaS, e estamos vivendo algo maluco em Deus. E esse negócio maluco em Deus, quando eu falo maluco em Deus é porque é maluco mesmo. Porque o maluco é tipo assim, ou quebra ou vai. Ou você é maluco ou você é visionário. E para onde que vai? Sabe? Eu vou pro lado do visionário, porque eu tenho uma palavra de Jesus e eu creio naquilo que ele vai fazer, né? Você vai ver eu falar muito sobre Deus, Jesus, né, o meu pai, mas não encare isso como algo religioso, tá? Eu não tô aqui para pregar nenhuma religião, eu não prego nenhuma placa de igreja, eu não prego nada formal, mas eu prego assim um relacionamento com Jesus, né? Eu creio que ele é o meu pai, então eu sou filho dele e logo sou herdeiro dele. Eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Jesus, então todas as coisas me foram permitidas. Todas as coisas, assim, um príncipe ele pode desfrutar tudo que o pai dele tem, né? Isso é assim que eu vivo. Então eu tento desfrutar tudo daquilo que o meu Deus tem para mim. E aí isso acaba impactando algumas pessoas, porque falam, uau, como você é demais, uau, como você vive uma vida fantástica, mas não é não. Não tem nada demais em mim, é só mesmo a confiança no meu pai. É só isso, eu só confio no meu pai. E aí, por causa disso, eu acabo desfrutando de todas essas coisas. Então, como lá eu vou falar dos próximos, no Instagram eu vou falar dos próximos 30 dias, aqui hoje eu quero te falar daquilo que antecede esses 30 dias, né? De toda a minha caminhada, naquilo que, naquilo que eu estou vivendo e para chegar aonde eu estou hoje, né? Eu não sou cristão desde que eu nasci, eu me converti dentro de um quartel, ouvindo dois caras falarem sobre galardão e vida eterna, eu falei, como esses caras vão ter isso e eu não? E aí eu quis conhecer, e aí eu conheci um Jesus maravilhoso que transformou a minha vida, né? Me mudou assim de um dia pra noite e me fez viver coisas malucas, né? E cada vez mais eu tenho vivido coisas melhores. Então, de toda a fase do meu empreendedorismo, eu passei por muitos altos e baixos, mas os altos sempre permaneceram por mais tempo, porque os baixos, eles só servem para glorificar as coisas grandes. Se você só tiver vitória na sua vida, você nunca vai comemorar. Porque você vai se habituar com aquilo e tudo vai ficar normal. Mas quando você vai por montes e vales, né? Você passa pelo vale e sobe o monte. Passa pelo vale e sobe o monte. Você glorifica cada vez mais. Só que o que acontece? Cada vez mais o vale pode ser maior. Mas depois o monte também vai ser muito maior. E isso que é o maravilhoso. Eu quebrei 4 empresas e hoje eu tenho 7 ou 8 empresas, né? Tenho 7 ou 8 CPFs aí, CPFs não, CNPJs, ou Partita IVA, ou não lembro agora como que chama o da Inglaterra, mas eu tenho aí essas empresas e viver o vale é um momento difícil, de pressão e de angústia e tudo mais. Mas quando você chega no monte, cada vez ele é maior. E também cada vez o vale, por mais que ele possa ser até maior, ele é menos difícil. Porque você vai criando experiências com as outras coisas e você vai vivendo coisas sobrenaturais, né? Não existem limites para aqueles que creem que Jesus já completou todas as coisas. Não existem. E quanto mais você viver isso, mais você vai desfrutar, mais você vai aproveitar, mais a sua família vai ser transbordada. Para de colocar limites aonde não existe. Para. Como que acaba todo o meu limite? Na minha fé em Jesus. Então como que minha fé ela funciona? De forma prática. Tudo que eu penso, que eu quero ter, eu falo, Jesus pode me dar isso? Se a resposta for sim, eu posso ter. Se a resposta for não, então eu não posso ter. Na maioria das coisas, eu vou te falar que quase 100% a resposta é sim. A não ser que seja algo ilícito, errado, né? Aí a resposta vai ser não. Mas para as coisas boas, Jesus pode me dar. E aí você pergunta depois, a segunda coisa é, Jesus quer te dar isso? Se a resposta for sim, você pode receber. Mas se a resposta for não, fica tranquilo.
Então, a maioria das vezes, também a minha resposta é sim. Existem coisas que se eu pedisse, eu sabia que seria não. Mas não porque ele não quer me dar, mas porque talvez eu não esteja pronto para receber aquilo. Porque receber demais fora do momento te quebra. Então vira ruim. A sua bênção vira maldição. Então o que eu tenho que me procurar? O que eu tenho que procurar fazer? Estar pronto para receber aquilo que Jesus tem para mim. Estar pronto para quando chegar a hora, Jesus falar, e aí meu filho? Eu falar, Senhor, eis-me aqui. Só manda. E vamos para cima. E só que isso requer confiança no seu pai, isso requer confiança nos seus atos e tudo mais, né? Quando fui casar, eu falei isso pra Deus, falei assim, Senhor, minha esposa tem que ter a mesma fé que eu. Então, assim, o Senhor vai ter que fazer milagre para que a gente possa viver igual. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, Luara, escolhe pro casamento que você quiser. E ela mandou bala, mandou ver, assim, a gente teve um casamento maravilhoso. Você olha as festas do meu casamento, assim, é uma coisa mais linda. Foi tudo muito lindo, tinha a logo com nossa letra de nome lá em todo lugar possível e imaginável. A minha família chegou lá e achou que nem era minha festa. Tipo, aí acho que a gente tá no lugar errado. Porque era muito chique. E eu era um missionário, eu era assim, né? Quando eu conheci ela, eu era um pobretão. E Deus mudou toda a nossa realidade e nós nos casamos e fomos vivendo cada vez coisas mais loucas, né? Eu tinha um casal de amigos, a Lídia e o Caíto, que eles tinham um cartão da Nubank, né? A Lídia tinha um bendito cartão da Nubank que eles não usavam por nada, porque eles estavam na Europa, e aí eles não usavam esse cartão lá. E aí, o que acontecia? Sobrava para alguém ter essa fé, e aí essa fé sobrava para mim. A Lídia, um amor de pessoa, né? Me emprestava o cartão de crédito dela para me usar. E aí eu usava, e Deus fazia depois para pagar, porque eu usava o cartão dela porque eu não tinha dinheiro. E meus clientes chegavam, eu começava o trabalho, e já gastava o dinheiro e aí tinha que esperar outro. E aí um dia Deus colocou no meu coração, chegando perto do aniversário da Luara, de comprar uma bolsa pra ela, porque ela gosta muito dessas coisas. E aí a Lídia falou, eu te empresto o cartão. Eu falei, Jesus Cristo, junto um doido com outro doido, dá as loucuras. E ela me emprestou o cartão e eu fui lá na Louis Vuitton e comprei uma bolsa pra minha esposa. Nossa, eu falo nossa porque é nossa, né? Fica até aqui comigo, eu vou pegar ela pra vocês verem. Comprei a primeira bolsa dela no crédito e pra pagar no mês que vem. Tinha dinheiro? Não tinha, porque se eu tivesse, tinha comprado à vista. Mas comprei crendo naquilo que Jesus ia fazer. Não estava me importando com o IOF, não estava me importando com tarifa, nada. Só queria comprar aquela bolsa para fazer aquela menina feliz. E aí, comprei a bolsa. E no outro mês nós conseguimos honrar e pagamos o cartão da Lígia. Como? Não faço nem ideia. Nem vou lembrar. A bolsa eu lembro, mas o que eu fiz para pagar eu não lembro não. Porque eu só lembro da glória, daquilo que Deus tem. E cada vez cresce mais. Deixa eu pegar aqui a bolsa para vocês verem. Ó. Essa daqui foi a nossa primeira conquista, né? De algo, de um passo de fé. Então eu até falei pra Luara nesses dias, falei, vou deixar ela lá no escritório, porque vai ser pra mim lembrar daquilo que Jesus fez por nós um dia, né? E tá aqui até hoje. Então na época foram 900 euros, né? Hoje ela vale até muito mais, valorizou. Então bolsas são ativos que valorizam. Colocou o nomezinho dela aqui, ó. LB, devia ser LF, né? De Laura Fraquete, mas colocou Laura Bariani. Vou perdoar. E aí, uau, Pedro, como você é um cara ousado em fé e tal, você teve coragem de comprar essa bolsa. Irmão, igual eu fiz essa bolsa, eu já fiz várias e várias outras vezes. E hoje eu faço isso com coisas muito maiores, né? Hoje eu quero uma casa de 10 milhões de reais. Hoje eu quero coisas assim, quero ter meu helicóptero ano que vem. Então eu quero coisas, viver mais sonhos ainda mais malucos. Mas um dia, meu sonho era comprar um celular. Um dia meu sonho de fé era ter o dinheiro para pagar o aluguel. Um dia meu sonho de fé era ter uma passagem aérea para mim cumprir a minha obra como missionário na Itália, né? E aí que você tem que ver que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um urso, depois um leão, aí ele enfrentou Golias, aí depois ele enfrentou a rejeição do pai dele, ele enfrentou várias coisas até se tornar rei. O problema é que a gente quer se tornar rei da noite pro dia. Nós vivemos imersos numa rede social que de social e de coisa boa não tem nada. Ela é uma rede de destruição. O Instagram tem que ser uma fonte para você ganhar dinheiro e não para você ser corrompido, né, e devorado. O TikTok também. Mas nós precisamos estar conectados com aquilo que nosso Pai tem para nós e com as vitórias que Ele tem preparado para nós, né? Porque Ele tem grandes coisas. Então começa com seus desafios pequenos e vai crescendo. Vai fazendo igual Pedro, coloca o pé na água. Coloca o pé na água. Um dia o meu maior desespero era tirar meu passaporte italiano, porque eu fui para a Itália como missionário, não tinha documento e estava ficando ilegal e quase perdi tudo porque eu ia ter que voltar para o Brasil, mas
Deus foi lá e fez, no último segundo quase, né? Só não foi que nem Lázaro, ele não esperou ficar ilegal pra me fazer o milagre, né? Ele esperou 2 dias quase. Faltando 2 dias eu consegui os documentos que precisava para dar entrada no processo. Então assim, tocou o sino ali no final e eu falei, tô dentro. Fechou o portão do Enem, mas eu entrei pra prova. E isso que importa. Não importa quando foi o momento, não importa como foi a situação, mas não importa aquilo que eu estou vivendo com Cristo. E hoje eu tenho assim uma fé absurda para viver coisas muito maiores, porque minha fé tem crescido de glória em glória, né? Mas quando eu olho para trás, tem toda uma bagagem, tem todo um medo, tem todo, sabe, uma angústia, tem todo horas de oração, horas de, sabe, de buscar o meu pai. Então hoje eu trabalho com muitos jovens, né? E eles me veem e me colocam muitas vezes até como referencial de algo que eles querem ser ou viver. Mas eu falo para eles, gente, não foi nada assim. Eu já chorei muito, eu já tive muito medo, eu já tive muita angústia, eu já tive eu olho para trás e eu vejo os problemas que eu passo hoje e eu fico em paz e eu olho lá atrás e eu passava por problemas minúsculos e ficava desesperado. Então é normal, faz parte da sua caminhada. O problema é você querer olhar para os outros e querer viver aquilo que ele está vivendo. Isso daí é a maior coisa de otário do mundo. Não viva o processo de ninguém, mas viva o seu processo. Viva o seu processo. Deus tem um processo maravilhoso para sua vida. Então viva ele. Para de querer viver o meu processo, para de querer viver o processo do outro, para de querer viver o processo do Paulo Marçal, de viver o processo de, sabe, de quem é grande. Não, vai viver o seu processo. Porque a alegria está no processo. Porque a vitória só sem processo, sem contexto, ela é horrível. Ela é horrível. Pega esses caras novos que se tornam milionários, estão tudo depressivo, porque eles não têm assim, um processo sólido, sabe? Não tem um contato com Deus e aí o dinheiro só pelo dinheiro ele é vazio, porque chega uma hora que você já comprou tudo. E aí já não dá mais, aí você precisa de mais, aí você precisa de mais, aí cada vez você vai querer gastar mais, cada vez você vai querer se enfiar em mais buracos para você poder se preencher, mas na verdade você só está procurando Jesus. Só Jesus nos preenche, né? Então seja constante naquilo que você quer fazer. Comece pelas suas pequenas coisas. Eu estava mexendo hoje nas coisas em casa e eu encontrei o meu caderno de oração de quando eu fui para Itália. Todo ano eu fazia um caderno do ano, né? Que aí eu anotava todas as minhas orações, né? Durante aqui eu ia anotando por tudo que eu ia orando, e tal dia tal coisa, e tal dia tal coisa, e aí vai. E aí nesse caderno aqui eu tem as orações diárias, né? Mas eu tinha também os meus alvos de 2016, né? Então os alvos do meu 2016 o principal era o meu passaporte, né? Então eu colocava aqui para ficar visível, para me ver ele todo dia. Eu comprei uma capinha de passaporte e identidade, quando eu não tinha. E aí dentro vinha esse papel, né, que era para simbolizar o tamanho do passaporte e tudo mais. Aí eu guardei a capinha para quando eu tivesse meu passaporte e a minha identidade e colei as fotos aqui para que eu pudesse olhar e orar todos os dias por eles. E aqui eu coloquei meus alvos pessoais, meus alvos ministeriais, meus alvos financeiros e meus alvos até dezembro. E era oração e era busca para chegar até aquilo. Então, um dia já foi uma luta para mim, coisas muito pequenas. E hoje, minhas lutas são por coisas maiores. Mas por quê? Porque a minha fé permitiu isso. Então, a sua fé também vai te permitir viver coisas maiores, viver coisas grandes. Mas comece pelas coisas pequenas. E também não faça nada sem fé. Não faça nada sem fé, não faça nada sem Deus. Porque fica pesado, fica angustioso, fica um fardo que não dá para levar. Mas quando tem o Senhor, é maravilhoso. Porque Jesus é perfeito. Ele tem uma vida perfeita para nós. Então viva essa vida perfeita de Jesus. Viva essa vida perfeita de Jesus. Sabe? Começa a caminhar. Se conecte com pessoas que querem viver isso. Se conecte com pessoas que têm esse mesmo sonho que você. Sai desse negócio de andar sozinho ou de andar de pessoas que estão te afundando. Mas vá viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu estou agora hoje num novo patamar e grandes coisas vão acontecer nos próximos dias. E nesse canal aqui eu quero colocar grandes coisas e grandes histórias daquilo que Jesus está fazendo, né? Mas eu quero ouvir as suas histórias. Eu quero ver você também fazendo. Não tem graça eu falar de algo que só eu estou vivendo, porque eu creio que todos podem viver isso. E eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa disso, porque eu creio que todos podem viver isso. Eu tenho uma empresa de software, né? Eu tenho um aplicativo, então gravar vídeo falando de que você pode conquistar a sua fé não vai mudar nada na minha empresa. Mas no meu propósito com Deus vai mudar, porque eu quero que pessoas sejam impactadas, assim como eu fui um dia também. Então não desista daquilo que Deus tem para sua vida. Seja um empreendedor de sucesso e viva o seu processo.